Café com Notícia e a entrevista do dia. Estamos chegando aqui com o nosso querido amigo Wener Patrick, ex-vereador no município da cidade de Formosa. Bom dia, seja bem-vindo. Ô, Fábio, bom dia a você, bom dia a Kátia, bom dia nosso amigo Alexandre, bom dia aqui a todos os funcionários da Lance, que sempre atendem a gente tão bem, né? E essa que é a rádio mais democrática de Formosa, né? Graças a Deus. Com certeza, isso aí a gente tem essa vantagem que a gente pode ter a voz aqui nessa rádio, né? As pessoas ao contraditório, né? As denúncias, e você está de parabéns pelo trabalho. Pois bem, então, ex-vereador, o amigo vereador Wener Patrick, recentemente o senhor moveu aqui uma ação popular, tá certo? E nós tivemos notícia dela com relação a algumas pessoas na cidade de Formosa. Eu gostaria que o senhor falasse qual é o teor da peça dessa ação popular. Bom, na verdade, Fábio, a gente, no nosso mandato de vereador, a gente tem uma história, né? Em defesa da regularização fundiária. Em 2014, só para fazer um breve histórico, a gente comprou aquela briga lá e regularizou o Bosque 2, né? Lá que tinha passado até tempos que a polícia queria tirar o povo e tudo daquele terreno lá da aeronáutica. A gente comprou a briga corajosamente, correndo riscos jurídicos, né? E aí, enfim, a gente conseguiu e foi regularizado, e os moradores já estão com suas escrituras lá, né? Dentro desse trabalho. E a gente vem fazendo um trabalho durante o mandato, nesse sentido, contra a Enel, que estava cobrando regularização. E a cidade, 40% da cidade não é regularizada, né? E a gente conseguiu vários avanços, como lá no Santa Rosa 2, que agora recentemente ligou a luz, e eles não queriam ligar de jeito nenhum por falta dessa regularização. Então, dentro desse trabalho que a gente fez a nível de regularização fundiária no mandato, a gente levantou, Fábio, vários terrenos doados para entidades particulares, para entidades públicas, né, e para pessoas mesmo particulares, de forma errada da prefeitura, né? A gente fez um levantamento aí de 9 ou 10 terrenos nesse sentido, e aí, por causa da pandemia, por causa de vários motivos, a gente não conseguiu, por falta até de uma assessoria jurídica, de ter condições, né? A gente não conseguiu, a tempo do mandato, estar ajuizando tudo. Mas aí, com o tempo, a gente foi organizando, e devido a várias coisas que aconteceu também, a gente resolveu aí, já ir, né, fazendo essas ajuizações aí, e já fizemos duas, né? Essa primeira, para poder reaver lá 3 terrenos, lá da rua São Benedito, aqui da Formosinha, né, que foi vendida por um preço irrisório pela Prefeitura Municipal, e a gente quer, o que a gente quer no processo, qual é o nosso papel? É que seja devolvidos os terrenos para a Prefeitura. Esses 3 terrenos, eles foram vendidos quandos? Ele foi vendido. Aí vai entrando um problema, né? Uhum. Porque, tipo assim, eu quero dizer aqui que não tem nada pessoal contra ninguém que está aqui citado. Mas, assim, foi vendido no período eleitoral pela Prefeitura, o processo começou, para o juiz eleitoral da época, né? E a Prefeitura tinha interesse, né? Porque tinha candidato a deputado e tudo. Então, agora, em 2022, né? Então, esse aqui a gente adiantou. O senhor vai falando das peças aqui, mas aqui o senhor sabe que a gente não tem filtro. Não, certo? Que é isso. E eu vou passar já para os nossos comentaristas aqui. O que o vereador, o Wener Patrick, está dizendo é o seguinte, que na gestão de Ernesto Guimarães Roller, o Guto Araújo, que era o braço de ferro... Não, calma aí. Essa aqui é 2022. Não, 2022 agora. Então vamos lá. Agora. Então está dizendo que agora, que na gestão de Gustavo Marques, certo? Que Carol Marques era candidata, tá certo, a deputada, e que aí, então, o juiz eleitoral, doutor Lucas, comprou um terreno da Prefeitura Municipal de Formosa. É isso? Eu não sei se existe alguma ligação, mas o que a gente vê que é uma coisa que não sei se era o momento, né, de um juiz eleitoral, né, junto com sua esposa, comprar 3 terrenos que estão avaliados em R$1.500.000, o preço médio de cada um por R$77.000. E nessa ação que o senhor agora colocou, o juiz, naquela época, Lucas, foi intimado, já foi notificado. Foi notificado, nós já temos uma liminar, o juiz nos deu uma liminar. Qual é essa liminar? A liminar é o seguinte, a gente pediu 2 coisas. A primeira é que retornasse os terrenos para a Prefeitura imediatamente. Mas o juiz achou, né, por bem ter o curso do processo, mas a Justiça bloqueou as matrículas. As matrículas estão bloqueadas. Não pode construir, não pode vender, não pode emprestar, não pode fazer nada nos terrenos até a discussão do mérito. Outro também que foi notificado e foi intimado foi o titular do cartório aqui de primeiros ofícios, o Túlio José. Ele foi intimado porque ele é o primeiro fiscal. Né? Então, bateu lá e tem que tomar as providências. Então, o que a gente vê é que existe tanta
cuidado excessivo lá para algumas coisas, né? Principalmente para o povo, né? E no caso desse aí, não foi assim observada as questões de importância que não podia, esse terreno não podia ser vendido. Uma que era um terreno público. E aí a pessoa que requereu, a empresa, né? Ela requereu baseada numa lei, vereadora Kátia, de regularização fundiária para beneficiar o povo, as pessoas humildes. Que a lei também não age nesse sentido. O povo está aí sem escritura. Entendeu? Mas é para beneficiar uma pessoa, né, de alto poder aquisitivo, foi usada a lei de forma que ele não tem renda. As pessoas que entraram com essa lei, elas têm renda superior, elas não fazem parte de uma lei de regularização fundiária para o povo. Né, para as pessoas de baixo recurso. E aí o juiz, né, que está julgando já reconheceu isso, que a lei foi usada de forma irregular. Outra coisa, a empresa e os donos que, entre aspas, que compraram o terreno, eles alegaram que tinham recebido o terreno de outra pessoa, que era posseira do terreno, outra pessoa que tinha posse. Então, ou seja, né, comprou sabendo que a terra é da prefeitura, né? Que o terreno é da prefeitura. E dá uma indignação para a gente, porque a gente vive um momento, Fábio, não só um momento, mas uma luta histórica, que a vereadora Kátia vive isso na pele também, que é da gente ter que construir casas, ter que ter terreno público para o povo. O povo está sem casa. Né? Tantos projetos habitacionais importantes aqui, CEMEI, nós dois tentou buscar lá, né? Tentou buscar um diálogo lá, para trazer 500 casas para Formol, mas não tem terreno. Né? E aí, dessa forma, as coisas acontecendo nesse sentido aí, a gente pegou e fez esse trabalho, estamos satisfeitos. Porque a justiça já atendeu parcialmente, né? E não é isso, nós já entramos com mais um, vamos entrar com outros. E qual que é o segundo, para os nossos comentários se interarem e já fazerem a pergunta para o senhor? O segundo é lá do... Foi doado por uma associação vicentina, né? Certo. Para construir aliás, a denúncia foi feita aqui. Eu já tinha conhecimento, não tinha entrado por falta de elementos, mas aí, ouvindo a Rádio Lance, eu vi a denúncia, você colocou todos os documentos e, com o uso daqueles documentos, a gente entrou com esse, que foi em 2017, que foi um ex-presidente de uma entidade vicentina. Que também era nosso ouvinte também, não tem filtro, de Djalma do Vale, que era proprietário de uma associação ligada aos vicentinos. Não pode ser proprietário, que é do povo, né? Ele Justo. só é presidente. Recebeu em 1981, 91, recebeu uma doação de um terreno, 1.800 metros, fundos ali da Secretaria de Saúde do SAMUR, ali próximo ao hospital, certo? Ficou com esse terreno muito tempo, depois vendeu para os empresários da comunicação aqui da cidade de Formosa. Nesse segundo caso, o que deixa a gente mais triste é o seguinte, Alexandre, todo dia esse telefone toca com um idoso que tem em Formosa, que precisa do lar. Isso. Todo dia. E a gente se sente impotente porque a gente não pode ajudar essas pessoas. Aí a entidade ganha o terreno, que podia ter lá 100... 1.800 metros quadrados. Você imagina quantos idosos podia estar lá em parceria com a prefeitura e vende para a prefeitura. E aí, uma defesa. Qual que é a defesa? Não, prescreveu o tempo. Então, assim, não é fácil. Eu pego uma entidade, eu deixo ela lá, aí eu deixo passar o tempo de prescrição do terreno, aí eu pego e vendo particular, como se fosse particular para outro particular. Né? Então, assim, não existe isso. A vereadora Kátia está aqui, ela sabe que no direito, os bens públicos, ela não prescreve a ação dos bens públicos. Então, a lei que eles usaram, não sei se de forma equivocada, não sei se de boa fé, mas a lei, o argumento legal, legítimo que eles usam, que prescreveu, que agora não podia devolver mais o terreno, é um argumento que não vale, porque existe uma lei maior falando que isso é coisa imprescritível. Né? E aí não são só esses dois, não. Nós temos mais 7 ou 8 e a gente vai atrás, né? Que a gente quer esses terrenos devolvidos. Porque foi um trabalho que a gente começou na comissão de assuntos fundiários, é um trabalho histórico nosso. A população sabe de Formosa como a gente tem lutado em prol das pessoas que não têm escritura, em prol das pessoas dessa questão fundiária. E aí a gente precisa continuar, eu acho que o momento era esse, e a gente está tocando aí. Mandar um abraço do Dr. Lelson Carlos, né? Não chama nem de advogado, não chama de jurista, né? Nosso jurista, Lelson, que é o meu advogado aqui nessas ações. 7h46, vereadora Kátia Rodrigues, e a sua pergunta? Eu quero só mandar um abraço, Fábio, antes de fazer a pergunta aqui para o Ener, para o pessoal do SAMU.
todo mundo ligado lá na Lance FM, no Café com Notícias, ouvindo a gente. Um grande abraço para Jéssica e para toda a equipe dela aí no SAMU. Você sabe que o sobrenome da Jéssica agora é Jéssica Rodo, né? Por quê? Que ela tá passando o rodo lá no SAMU, tá mandando todo mundo de mamãe caducando embora lá. Não trabalhou, deu problema, tá demitindo. Fala, Jéssica. Muito corajosa, né? Pegou aí para cuidar e tá fazendo um excelente trabalho, tá de parabéns. Wenner, é muito interessante, né, as pautas suscitadas, essas questões fundiárias, elas mexem, né, com a gente, porque, como bem foi dito aqui, nós vamos entregar 48 casinhas populares aqui, que é muito pouco, e a gente passa na casa das pessoas que precisam, e elas falam assim, nossa, eu fiquei na fila, lá em 32º lugar, tão desesperançosas, mas eu disse assim, a gente vai abrir mais área para trazer mais casa. E quando a gente vê essas questões sendo suscitadas, infelizmente, a gente lamenta muito. Agora, a minha pergunta para o senhor é se a comissão da Câmara de Vereadores, a comissão fundiária, tem ciência e se o senhor chegou a conversar com algum dos membros, levou alguma documentação, porque eu acho que é pertinente a pauta. Vereadora, na verdade é o seguinte, eu fui vereador 8 anos, né? E tenho muita amizade pela maioria dos vereadores que tem lá, né? Eu acho que era eles que tinham que me procurar, né? Porque eu não sou mais vereador. Então, assim, a gente espera da Câmara Municipal uma ação deles, né? Nesse sentido. E se eles estiverem, né, a fim de pegar e entender melhor e comprar, né, essa briga aqui, eu estou à disposição deles todos. Assim, eu não posso fazer o papel do vereador, né? Entendi. Porque a gente não é mais vereador. Quero só deixar um adentro aqui, que tanto os vicentinos estão nos ligando, passando mensagem aqui, dizendo que a Associação do Senhor Djalma do Vale não tem nenhuma ligação com os vicentinos. Isso é verdade. Certo? É outra entidade. Se não me engano, o nome da associação dele é Amigos do São Vicente. E não Sociedade São Vicente de Paulo. Fábio, vamos deixar. Só para poder complementar isso aí, a gente nem fala... a Sociedade São Vicente de Paulo é nossa parceira. O ano retrasado eu consegui uma emenda de R$200 mil, que caiu lá livre, 200 pau, que caiu livre lá no cofre dos vicentinos, e que foi o dinheiro que eles usaram como custeio, que pagou lá as despesas do final do ano, pesado que a gente sabe que as despesas são grandes. E por que que eu corri atrás desse dinheiro para eles? Porque eu conheço a idoneidade deles. Então, não é essa associação que tem lá, mas é outra associação que a gente esperava, que a sociedade esperava que eles trabalhassem para poder fazer um lá também, né? Para poder cuidar. Porque também a Sociedade São Vicente de Paula, eles não têm obrigação e nem condição de cuidar de tudo isso, Fábio. Então, tem que ter outras entidades, né? E também tem que ter a prefeitura. Então, com eles, a idoneidade dele e a nossa colaboração com eles e a parceria, ela é eterna, eu quero que seja eterna. Pois bem, 7h50, Alexandre Borges, e a sua pergunta ao ex-vereador Wenner Patrick. Wenner, seja bem-vindo à nossa bancada. Wenner, assim, eu quero fazer a pergunta do povo, né, que realmente é bem complexo. O Fábio tentou ainda, né, dar uma desmiuçada aí, ajudar. Eu queria saber o que tem a ver com essas operações que está tendo na cidade. Tem alguma coisa a ver com isso também? E se você consegue mostrar para o povo, né, essa ligação, se tem alguma ligação? Acho que, por enquanto, essa questão fundiária ela é complexa, né? A gente tem um Ministério Público atuante nesse sentido, né? Que também não vai acertar sempre, não vai errar sempre, mas tem um trabalho independente, mas essa aqui é uma ação parlamentar, pós-parlamentar, e o Ministério Público já encampou, né? Aqui nós temos um ofício do Ministério Público, da doutora Andréia, que está criando aqui, Fábio, informa que registrou o procedimento a fim de apurar os fatos narrados na inicial, no âmbito do patrimônio público. Então, assim, eu não posso dizer isso aí, realmente tem que ser perguntado para o Ministério Público, mas é uma contribuição nossa para o Ministério Público para que eles trilhem o caminho, né, de entender melhor aí essa situação. Pois bem, 7h51. Vereador Wenner Patrick, o senhor também foi arrolado aí agora recentemente numa operação chamada Escritório do Crime. E eles falam que justamente essa comissão estava trabalhando particularmente com interesses para o empresário. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Porque, por exemplo, o Ed Carlos já faz uma contrapartida aqui. Ouvir o Wenner Patrick falar de regulação fundiária, vou rir para não chorar.
justamente porque seu nome foi mencionado nessa situação do escritório do crime. O Ed Carlos é um hater nosso antigo, e desde a primeira vez que eu fui vereador, infelizmente ele não conseguiu ganhar, né? Tem essas coisas. Certo. Eu não vou responder o hater, né? Mas assim, o Ministério Público, assim, eu não fui arrolado em nenhuma operação, não houve operação contra a minha pessoa nem dos outros vereadores. Certo. Né? Então os vereadores, a comissão não foram arrolados? Não, a gente não teve... Operação em cima? Não teve operação em cima, mas nós fomos denunciados sim pela ação, mas eu prefiro, Fábio, ser sempre punido pela minha ação do que pela minha omissão. A comissão de regularização fundiária tem um trabalho aqui, eu posso ler para você aqui, umas 20 ações que a gente fez importantes, né? Só lá no Nova Santa Rosa, foi 500 casas, que tem luz agora que não tinha, né, que a gente trabalhou e outras ações. Então, o Ministério Público está no direito deles, eles têm o direito, eles são promotores competentes, nós fizemos nossa defesa, já na nossa defesa inicial, e temos também argumentos que não estão na defesa inicial para poder discutir no mérito. Eu tenho certeza absoluta que, no final dessa investigação, vai ficar claro que não houve isso. O que há é o seguinte, é que nós agimos, né, de uma forma realmente assim, nós vamos para cima para poder fazer as coisas, né? E às vezes a gente paga um preço, né, por fazer um trabalho assim, bem mais pungente, né, possante. E esse preço é responder. Isso aí, eu estou aqui, né, qualquer vereador está aí, não tem ninguém imune. Qualquer vereador pode responder processo, prefeito, todo mundo. Agora, assim, isso aí não vai me intimidar. Eu vou continuar trabalhando em prol da regularização fundiária de Formosa, porque a população, o povo, sabe do meu compromisso com essa área. Só no Bosque 2 foi mais de 500 pessoas que têm escritura lá hoje por causa de uma ação minha, junto com o ex-ministro Olavo Noleto, junto com a ex-ministra Mira Belchior, que se lembra bem na época, hoje eles estão aí. Então, assim, a questão da ação e omissão, e só responde quem está lá. Quem não está lá não tem como responder, porque não ganhou a eleição, o povo não confia, não vai votar nunca. E outra coisa, aproveitando a pergunta pertinente da vereadora Kátia, que se faz também é justamente o seguinte: a comissão atual não procura, não dá palco, não dá mídia para o ex-vereador Wenner, porque esse ano ele é candidato, então é eleitoreiro, não se dá o respaldo. O senhor também sente dessa parte ou não? Não, eu não sinto, não. Eu respeito muito o trabalho de cada vereador, né? E cada vereador sabe qual é a sua prioridade, né? A minha prioridade nos 8 anos que eu tive lá foi defender as últimas consequências. Aí na briga com qualquer um, por causa do povo. De noite, de madrugada, de dia. E aí cada vereador tem seu trabalho, a gente tem que respeitar o trabalho dos vereadores. E esse trabalho vai ser julgado, né? Agora nas eleições. Então, o meu trabalho eu vou continuar tocando, independente de ser vereador, nesse sentido aí, de fazer essas defesas. E se os vereadores acharem importante, né, também eu estou aqui à disposição para colaborar com ele, porque são vereadores importantes. Não sei se é o Índia que é presidente. Não, eu ia falar justamente isso, Fábio. Se eu puder falar. Fica à vontade, 7h55. Foi empossado recentemente, né? Isso, novos membros da comissão. Né? Não, nós já sabemos. Eu pedi aqui para a minha assessoria. Então, os novos membros da comissão de regularização fundiária é o Hermes, o vereador Nema e o vereador Valde São José. Então, eles acabaram de assumir aí a comissão e, de repente, seja, sim, uma pauta muito interessante para debater, senhores vereadores. Tá aí, então, a colaboração da vereadora Kátia Rodrigues, aproveitando 7h55, a sua pergunta. Eu quero deixar, Fábio, aqui aberto para o ex-vereador, né, o N. Patrick, para dizer assim, o que te trouxe a rádio, né? Foi para trazer uma atualização do processo judicial ou para trazer uma nova denúncia? O que me trouxe a rádio foi o convite do Fábio, né, que ele me convidou porque ele ficou sabendo das ações, tem uma ação importante que foi denúncia da rádio, né? E aí eu estou disposto, não só para essa, mas para qualquer uma rádio, estou disposto para debater também com as pessoas, sem problema nenhum, né? O ruim é o seguinte, que aí chega em outro espaço, em outra rádio, aí eles fala mal, e nunca dão o direito da gente do contraditório, né? De chegar e de usar o microfone. O Fábio tem essa democracia aqui, né? De fazer isso. Então eu estou aqui, não preciso ser. Porque aqui tem um advogado na bancada que defende o contraditório e a ampla defesa. Isso é importante. Então, assim, o ruim, vereador, é a gente ser, às vezes, massacrado, né? E não ter o direito de. Mas, assim, para mim, como político, né, como ex-vereador, eu não tenho prejuízo eleitoral disso. Porque quem vota em mim, os meus eleitores sabem quem eu sou. Eles me conhecem, a gente não vai perder
com isso, né? Mas é ruim, isso é ruim não ter essa abertura. Então, eu trouxe, o que me trouxe a rádio foi o convite do Fábio para poder falar sobre esses assuntos que eu acho, né, de extrema importância, e eu agradeço ele, porque se não fosse ele, eu não ia ter outra oportunidade, porque se eu falar na internet, os interessados aí tem 300 mil haters para poder falar, coisa que não tem nada a ver com a história, a gente está falando do assunto aqui, aí a pessoa entra com outro assunto. Tem 1 milhão de pessoas para ir lá defender, e aqui na rádio, não, a rádio de maior audiência hoje em Formosa aqui, a Lance FM, a gente tem aqui o direito, né, de vir falar, né? E se as pessoas quiserem debater aqui, pessoas que estão citadas, né, eu sou a favor, eu venho tanto aqui quanto qualquer outra rádio, com qualquer um deles, eu sento, debato e a gente pega e mostra realmente onde está aí a verdade da coisa. 7h57, Alexandre Borges, e a sua pergunta ao vereador Wenner Patrick. Wenner, eu gostaria de saber algumas coisas, assim, né? Primeiro, saúde, como é que você está de saúde, né? Segundo, depois da eleição, para onde você foi? O que você fez, né, nesse todo esse período? E terceiro, qual que é o seu interesse? Você é um pré-candidato a vereador de Formosa? Saúde. Saúde, eu tive um problema de saúde por causa de alimento, né? De alimentar, e aí tive um lipoma, né? Dá para ver o caroço que a gente tem. Fizemos uma investigação de 1 ano para ver se era câncer ou não é câncer. Agora eu estou aguardando a operação, né? Para poder a gente fazer. Com isso aí, eu engordei quase 40 quilos por causa dos remédios, né? Corticóide, que é muito forte. Mas a gente está tratando e vai dar tudo certo. A gente perdeu a eleição de prefeito, fui trabalhar. Trabalhei 1 ano com o deputado Elias Vaz na Câmara Federal. E aí voltei para a profissão, né? Sou professor hoje lá no DF, em regime de contrato temporário. Coisa que me orgulha muito, já pelo 3º ano seguido. É a minha profissão, que eu amo, né? E a gente está lá. Não quis ficar na Câmara e nem em cargo político, Fábio, porque no dia que eu fui para a Câmara trabalhar lá, várias pessoas, aí, os haters falando assim, eu fiquei pendurado em cargo e tudo. Eu não fico pendurado em cargo. A gente foi por uma necessidade, assim que eu pude voltar para ser professor, eu deixei lá o cargo. Que ganhava mais, trabalhava menos e vim para a sala de aula, que é a minha profissão. E, assim, atualmente eu quero ser pré-candidato a vereador, né? Voltar a fazer o trabalho que a gente fazia antes. 7h59, Kátia Rodrigues, a sua pergunta final. Eu quero só, então, nesse caso, agradecer aqui a participação do ex-vereador Wenner, porque realmente é uma pauta, e aí a gente vê 2 coisas, Fábio, que a gente vê muito aqui em Formosa. Primeiro, a área pública não é passível de usucapi. Usucapião em área pública não existe. Então, tem muita gente até assim tentando passar para terceiros a venda de áreas públicas, porque já está lá há 10, 15, 20 anos. Pode ficar 100 anos, você nunca vai ter a escritura dessa terra, porque não existe usucapião de área pública. E segundo, vou verificar, Wenner, o que passou pela casa de tudo isso que você está falando, porque eu estou aqui como comunicadora de rádio, mas também sou vereadora. Então, as informações, para mim, soam como denúncias. E eu preciso verificar a fundo toda essa questão aí que está sendo suscitada por você. Então, eu quero só te agradecer por ter trazido à baila aí novamente essa pauta. Pois é, e como o Wenner destacou, 8 em ponto, todas essas ações criminais não adianta, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A Lance FM é um espaço democrático do Estado laico de direito. Até da gente mesmo a gente fala. O Alexandre, que está comigo aqui desde o início, ele sabe. Quando aconteceu as operações, eu mesmo falei de mim. Os advogados falaram que não era para falar, eu falei. Quem fica em cerco de mim, como a minha esposa, a minha mãe, a própria Kátia hoje, que é uma parceiraça, vez ou outra ela fala, não tem jeito. Certo? E assim como todas as vezes que acontecer, qualquer que for a operação, os 2 lados aqui têm sempre o direito e vai ter o direito de falar. Igual agora, nós mencionamos o nome do prefeito, nós mencionamos o nome da Carol, nós mencionamos o nome do Túlio, o nome do Lucas, certo? Que foram da primeira ação. Se quiserem manifestação, se quiserem falar, aqui terão o direito do espaço. Agora, jamais, por exemplo, nessa última ação agora do Ministério Público, o Ministério Público, doutor Douglas, foi em várias das emissoras, não veio na Lance. Teve a sua justificativa, certo? Mas eu entendo que ele não veio, por quê? Porque todas as vezes que ele realiza alguma operação, eu o escuto, enquanto representante do Ministério Público, e escuto os advogados ou as partes que são indiciadas. E vai ser assim sempre na Lance. Então aqui não tem cabreço mesmo.
de lado nenhum. E quando nós convidamos o Enner, foi logo no início da primeira operação do escritório do crime, ele está aqui, ele sabe disso, certo? Aí depois veio os advogados pedindo que ele não falasse, ainda estava momento de instrução, Douglas Chiguri veio aqui, falou, né? Outros advogados falaram, Nilson Ribeiro, veio o doutor João Marcelo, foram passando aqui, e chegou o momento que aí eu encontrei com o Enner, eu fiquei sabendo de uma ação, está aqui na minha frente, de uma ação popular que você moveu, certo? Tem como ir lá na Lance esclarecer? E ele de pronto aceitou e falou, lá pode ir sem filtro, você pode falar dos meus processos, você pode falar do que for, que eu vou ter essa oportunidade de esclarecer. E da mesma forma, o dia que essas pessoas mencionadas aqui, certo, quiserem falar, se falar o contraditório ao Enner, ele terá também outro direito de resposta, porque é assim que é a democracia. Não existe, no meu entendimento, verdade absoluta. Existe sempre 3 verdades, a minha, a sua e a verdade. O Enner Patrick, eu deixo o senhor à vontade para suas considerações finais aqui na Rede Lance. Agradeço muito por estar aqui nessa manhã de sexta-feira e a comunidade precisa realmente das pessoas que lutem. Nós estamos precisando de moradia, de casas populares, nós estamos precisando de parar e já tem sido feito muito na cidade de Formosa, tá certo? Essa grilagem que se tem, essa venda, né, desproporcional de lotes de terrenos aqui nessa cidade, isso tem que parar, Formosa tem que respeitar a lei. Finalizar, mais uma vez, eternamente grato aqui a Lance por sempre chamar, sempre dar o espaço. É a única rádio que me chama para poder falar sobre essas questões. Agradecer você, Alexandre, Cátia, dizer que a gente conta, Cátia, com os 19 vereadores. É uma Câmara competente, pessoas competentes, que podem nos ajudar muito nesse sentido. Né? E dizer, para finalizar, Fábio, que eu não vou me intimidar. Você me conhece, nós temos mais ou menos o mesmo espírito nesse sentido. Não vou me intimidar com esse tipo de perseguição aí, de fala, de tudo. Né? Nesse processo aí, a gente está mexendo com gente muito poderosa. Mas muito poderosa mesmo. E eu já recebi ameaças, você sabe que eu já recebi ameaças, né? Tipo assim, ele não perde por esperar, nós vamos fazer acontecer isso. Eu estou aqui, a gente está aqui para isso. Então, nós vamos continuar não só nesses, nós temos mais 9 ou 10 ações dessa natureza aqui que a gente vai protocolar nos próximos dias. Nós vamos fazer esse papel e vamos contar aí, querer a ajuda da Câmara, da população, de todo mundo, porque essa cidade é uma cidade que precisa de regularização fundiária, precisa de um cuidado e de um zelo maior com as pessoas humildes, principalmente com quem não tem sua escritura, principalmente com quem aí não tem condição de ter uma voz assim, que a gente possa ter aqui e um espaço como aqui, a Lance, maravilhoso, para poder falar sobre essas questões. Agradecendo aqui a advogada Cátia, que agora não é só da bancada, agradecer aqui o Fábio Marques, que sempre nos orienta, agradecer o doutor João Marcelo, que é o nosso corpo jurídico, nosso advogado, nosso muito obrigado, e agradecer da parte também do Enner Patrick, o doutor Léo, como ele mencionou, que é sempre o nosso contato, que faz as ligações, que faz intermediações, né, para o bom contraditório, sem ser preciso de judicializar. Ainda bem que você lembrou do Léo aí, porque também eu tenho que mandar um abraço, falei, o povo pegou, viu e me ligou. Certo. Nosso amigo Baiano do Som, que era para mandar um abraço para ele, e nossa amiga Célia Taxista. Olha que maravilha. Sua amiga também, que muito disse que tinha que mandar um abraço para ele. Um abraço, Célia. Você mora no nosso coração aqui. Tá certo, então. 8h05, já já a gente volta, não saia daí.